Vai começar agora o Lavecast. Hello, Lavivetianos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Lavecast. O episódio de hoje vai ser comandado por mim, Luana, e por Rayana. E a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, tá, meninas? O episódio de hoje vai ser com uma convidada muito especial, que é a Tainá Barata. A Tainá tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia e trabalha desde o primeiro semestre com animais selvagens. Ela tem experiência no Zoológico de Salvador, no Projeto Tamar, entre outros, e atualmente faz atendimento clínico e trabalha com monitoramento e resgate de fauna nas áreas de conservação. Gostaríamos de agradecer primeiramente, por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Estamos muito felizes em recebê-la aqui hoje e teremos um bate-papo sobre um assunto que é pouco abordado na medicina veterinária, que são as herpes viroses em primatas não humanos. Eu que agradeço o convite, gente. Adorei receber esse convite. Foi bem inusitado, na verdade. Mas é bem diferente. A gente pensou em uma ideia mais diferente e aí resolvemos chamar. Pois é, nós vamos fazer algumas perguntinhas, né? Algumas delas já foram feitas por vocês na nossa caixinha de perguntas que a gente deixou no Instagram e também pelo maravilhoso grupo dos GEAS, né? Que é o grupo de estudos de animais selvagens da UFBA. Então, gente, vamos à primeira pergunta. A família Epivirídea é igual ao coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, é uma família que abriga um grande número de vírus que vão infectar uma diversidade de tipos de animais, inclusive o homem e primata não humanos. Como é que ocorre a transmissão dos seres humanos para os primatas não humanos? Olha, geralmente, todo herpes vírus, ele é transmitido de forma direta, né? Através das feridas que formam um líquido, né? As vesículas, como são chamadas, que tem alta carga viral. Então, da mesma forma como a gente contrai o herpes vírus, os primatas também contraem, né? Então, é em contato com as feridas, geralmente feridas ativas, né? Ainda com aquele pico de infecção. Mas tem que ressaltar que nem sempre a transmissão se dá com a ferida ativa. Às vezes, por exemplo, a pessoa acha que está com a afta, sendo que, na verdade, pode ser uma ferida de herpes vírus, e acaba transmitindo para o primata, né? Geralmente é a pessoa que cria em casa, como pet, acaba beijando, aquela coisa toda. E é super normal mesmo. Então, geralmente por saliva, às vezes, né? A saliva tem ali uma carga viral porque são feridas bucais. Às vezes são as feridas nos lábios mesmo, né? Dessa forma é mais fácil de identificar e, inclusive, de prevenir. Mas é basicamente dessa forma, né? De humanos para primatas, tem sido assim. Então, seria correto afirmar que se trata, então, de uma zoonose, né? Essa herpes de primatas pode ser transmitida, então, para os humanos. Em se tratando da herpes vírus simples, não é considerada zoonose porque o humano, ele é um hospedeiro natural, né? E a sintomatologia da herpes virose em humanos quando é manifestada, é bem branda, fica mais limitada à região de epitélio mesmo. Então, não é considerado exatamente uma zoonose. O que é considerado uma zoonose é uma infecção por uma espécie de vírus chamada de Macassine herpes vírus 1. Não tem, na verdade, casos aqui no Brasil, né? Na verdade, os relatos são mais limitados aos Estados Unidos e Europa, até por conta do interesse também em diagnóstico. Não vou excluir a possibilidade de ter o Macassine aqui no Brasil, mas a gente não tem estudos. E esse Macassine, ele pode ser considerado uma zoonose, digamos assim, e é potencialmente fatal em humanos, inclusive. Né? E o Macassine é específico para primatas não humanos. É encontrado, assim como a gente tem o herpes vírus simples, né, que são os hospedeiros naturais, o Macassine seria o herpes vírus próprio do primata não humano. Então, digamos que eu, no futuro, estarei no meu consultório e recebo um sagui. O que é que eu devo observar para suspeitar de infecção por herpes vírus? Olha, a herpes vírus tem bastante presente duas coisas: as feridas, né? Assim, ressaltando que nem sempre, na verdade, tem os sintomas, mas é muito frequente que tenha as feridas na região da boca, na região de nariz. Às vezes as feridas não estão em forma de vesículas, mas já estão em forma de um cascão, né? Já estão meio que cicatrizadas.
Então, avaliar a cavidade oral para ver outras vesículas ou ativas ou então já cicatrizando. E a sintomatologia nervosa, né, neurológica, é muito presente também. Então, com os primatas do Novo Mundo, na verdade, que a gente está falando, né, porque os primatas africanos, eles não apresentam tantos sinais, assim como nós, né, eles são mais adaptados, digamos. Mas os primatas do Novo Mundo, eles apresentam uma sintomatologia bem grave. E a doença tem um curso rápido, em uma semana, no máximo, o animal já vem a óbito. E aí os sinais neurológicos não são específicos, né? Convulsão, nistagmo, né, que é a incoordenação dos olhos, é bastante frequente, até mesmo lateralização de cabeça, movimentos repetitivos de cabeça, incoordenação motora, muito frequente, eles não conseguem ficar nem em pé, né, eles já perdem a propriocepção, que é o sentido do equilíbrio. E é isso, não são exatamente sinais muito específicos, mas se você junta as feridas com os sinais neurológicos, você já pode criar uma suspeita de herpes virose. Tomando então como base esses sinais clínicos, quais seriam os possíveis diagnósticos diferenciais então para essa herpes virose? Bom você perguntar, porque tem basicamente três doenças na nossa rotina clínica que são muito frequentes e elas podem se confundir entre si, que são a herpes virose, a raiva, né, que é muito observada em alguns saguis, e a eletrocução, né, os saguis aqui, eu digo saguis porque é o que é mais frequente na rotina, né, mas pode ser qualquer outro primata. Mas os primatas daqui do Brasil, em algumas cidades, eles também sofrem eletrocução nesses fios de poste, né, a gente vê frequentemente eles andando para lá e para cá, até acha bonitinho e tal, mas eles sofrem muito também com essa condição de animais de cidade. Então, eles acabam sofrendo eletrocução de algum fio desencapado e a queda, na verdade, é um trauma muito grande, podendo causar traumatismo craniano e aí ele apresenta os sinais neurológicos bem parecidos com a herpes virose. E, inclusive, ele pode até apresentar algumas feridas, mas não são feridas bucais, nem são feridas no rosto, geralmente, né? A não ser pela queda. E a raiva, ela tem a conhecida sintomatologia nervosa também, né? De convulsão, salivação. Então, elas podem se confundir muito, né? A raiva, a herpes virose e a eletrocução. E o que você pode usar como um norte para diferenciar essas doenças é o histórico, na verdade, né? O histórico, a anamnese, quando possível a anamnese, né? Porque muitas vezes a pessoa resgata um animal que está na rua, não é o dono, né? É um animal de vida livre, leva para algum consultório ou para os CETAS e não tem como realmente a gente obter uma anamnese muito rica dessa pessoa, né? Mas pelo fato de ser vida livre já é um dado importante para o histórico, porque a herpes virose, ela, na verdade, acomete mais os animais, assim, na rotina, né, os animais criados como pets. Já a raiva e a eletrocução são em animais de vida livre. Isso já te dá um norte. E aí você vai fazendo as perguntas, mas é basicamente essa a diferenciação no histórico. Certo. Então, seria correto afirmar que os primatas, eles são considerados sentinelas da herpes virose? O termo sentinela é muito usado na questão das zoonoses, né? Como a herpes virose, ela não é uma zoonose, além disso, ela acomete animais de cativeiro, de forma geral, pelo menos são os relatos aqui no Brasil, são animais de cativeiro, e ainda pelo fato dos seres humanos são hospedeiros naturais da herpes virose, não tem como dizer não dá para dizer que esses animais são sentinelas, né? Porque as sentinelas são um termo mais comumente usado para as zoonoses. E a herpes virose não é exatamente uma zoonose. A herpes virose de simples, né? Do herpes vírus simples. Esse herpes vírus simples, tipo, é um vírus que é bem comum nos humanos, né? Os humanos são os hospedeiros naturais. No carnaval mesmo, ele é só da ele, né? Sim. Então, ele é um herpes vírus mais bem caracterizado, que é transmissível dos humanos para os primatas não humanos.
Mas no Brasil teria alguma outra, né, herpes virose que é diagnosticada nesses primatas não humanos que não sejam causados, né, por esse herpes vírus simples? Além do herpes vírus simples, tem o que eu falei que é o Macassine herpes vírus 1. Sim. A gente não tem relato no Brasil, na verdade, diagnóstico mesmo em laboratório é raro no Brasil. E o que temos de relato é justamente do herpes vírus simples em sagui de tuco branco, que é aquele saguizinho mais comum, né, de cidade. A gente não tem relato do Macassine herpes vírus 1. Não ter relato não quer dizer que não possa existir aqui, né? Mas a partir disso não tem como a gente afirmar que a gente tem aqui o Macassine herpes vírus 1, mas que é possível, é possível. A gente acaba se limitando a dizer que só tem mesmo o herpes vírus simples 1, que foi o que é diagnosticado por aqui. Essas infecções por herpes vírus, elas já foram relatadas em algum outro animal silvestre? Ou é mais comum em saguis mesmo? Se for levar em conta a família dos herpes vírus, os herpes vírus estão em praticamente todas as classes animais, né? Em aves, répteis, em peixes e até mesmo em bivalves, que são aqueles animais, aqueles moluscos de concha, sabe? É uma família que, na verdade, não tem preconceito e acaba cometendo várias espécies animais. Mas em se tratando de herpes vírus simples, é somente mesmo os primatas. Os sinais clínicos da herpes nos saguis, elas se limitam apenas à cavidade oral ou tem algum outro lugar de importância? Olha, em se tratando das vesículas, né, das feridas, Sim. não só em cavidade oral, é também observado, por exemplo, no plano nasal, né, no nariz, às vezes acontece em esôfago, geralmente o achado em esôfago é mais em necrópsia mesmo. E além das feridas, é isso, as feridas não ocorrem só em cavidade oral, pode inclusive aparecer nos órgãos íntimos, né, na região íntima. É menos comum, até porque a transmissão humana para a primata ocorre através da boca mesmo. E o herpes vírus ele acaba se manifestando onde ele primeiramente chegou, onde ele primeiramente infectou. E tem também a sintomatologia nervosa que eu te falei. Então, não é só as feridas da cavidade oral. As feridas podem acontecer, inclusive, a priori, em qualquer região do corpo, mas principalmente na região da face e nos órgãos íntimos. Ah, sim, muito interessante isso, eu desconhecia. A próxima pergunta você até já introduziu um pouquinho, que são só os primatas do Velho Mundo. Mas só explicando o que são os primatas do Velho Mundo, né? São aqueles grandes primatas, como babuínos, gorilas. Os primatas do Novo Mundo, ou seja, do continente americano, né? São aqueles de pequeno porte, que é o que a gente está meio que falando mais aqui. Então, a pergunta seria, nos primatas do Velho Mundo, a doença permanece localizada no tecido mucocutâneo, como acontece mais ou menos, né, nos humanos. Geralmente não evolui para infecção sistêmica. Existe uma razão para que isso aconteça? Olha, não tem, só um adendo que via de regra, na verdade, os primatas do Velho Mundo e Novo Mundo é exatamente como você falou mesmo. Mas tem algumas exceções quanto aos do Velho Mundo, porque temos os lêmures, que são animais menores, tem outras espécies de primatas que também são menores, mas via de regra são os orangotangos, os gorilas, aqueles que a gente realmente conhece. Mas não tem, respondendo a sua pergunta, não tem exatamente uma evidência. Não tem um estudo realmente apontando para alguma causa, mas acredita-se, né, que isso se ocorre por questões evolutivas. Porque nós humanos e os primatas do Velho Mundo, na verdade, os primatas do Velho Mundo, nós possuímos origens em comum, que é a África. Né? Já é conhecido, inclusive, por estudos antropológicos. E por terem essa origem comum, é possível que nós e os primatas não humanos, né, do Velho Mundo, tenhamos desenvolvido um sistema imunológico adaptado às infecções de herpes vírus. Então, talvez seja por isso, sabe? Nada realmente muito conclusivo. E quais cuidados que nós, como os médicos veterinários, deveremos ter, né, ao entrar em contato com um animal infectado? Olha,
A preocupação do veterinário com essa doença não é muito focada, na verdade, na herpes virose, porque é sabido que a maioria da população humana mundial é portadora ou já teve contato com herpes vírus. E, além disso, a gente não apresenta sinais muito importantes quanto a herpes virose, né? A gente é hospedeiro natural, então essa preocupação não é tão grande assim. A gente é muito mais um risco para o animal do que o contrário, nesse caso. Mas o cuidado deve ser justamente pelos diagnósticos diferenciais que eu falei antes, justamente Sim. a raiva. Né? Quando o animal chega numa clínica com sintomatologia nervosa, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é em raiva, não é muito frequente, mas é pela precaução, né? A raiva a gente não pode brincar. Então, o veterinário ele deve manipular o animal com luvas de couro, né? Luvas de raspa de couro, inclusive a gente tem muito na área de silvestres, a gente usa demais. Deve estar com a antirrábica e a antitetânica atualizadas, se possível até mesmo com níveis de imunidade testados, né? Aqui no LACEN a gente faz a gente não, né? Os veterinários também fazem esse estudo lá no LACEN e eles fazem a dosagem, eu esqueci agora o nome do teste, mas eles fazem gratuitamente para quem é da área, né? Da área de veterinária. Eu fiz uma vez para poder testar a imunidade, estava tudo ok. Se possível, né? Mas quando você já tem antirrábica atualizada, a antitetânica já está de bom tamanho. Sim. E já está preparado para um possível acidente, porque sempre acontece. Eu já fui mordida por um sagui, inclusive. Aí tive que correr para uma UPA, e aí você tem que tomar o soro, todas as doses de antirrábica, até porque tem um protocolo, quando são animais silvestres, mesmo que aquele animal silvestre ele possa ficar em observação por 10 dias, você tem que tomar todas as vacinas, que são 5, além do soro. Né? Quando é um animal doméstico que você pode observar, um animal que você cria em casa, você pode tomar só 3. Aí foi até engraçado porque eu cheguei e falei, mas eu posso observar esse animal. Eu fui mordida e o animal ainda estava hospitalizado. Eles falaram, não, você tem que tomar todas as vacinas. Aí eu fiquei indignada, porque tomar tudo é complicado. Eu tinha que ir lá na Cidade Baixa, ali no Couto Maia, e nossa, era bem chatinho, mas eu tive que fazer. Sim. Então tem que estar preparado para tudo isso, estar preparado até para se locomover bastante. Tá mais complicado, inclusive, de tomar antirrábica aqui em Salvador. Antes toda a população podia tomar, agora só são profissionais da área. Então tem que estar preparado psicologicamente. E além disso, usar máscara, né? A gente agora já está acostumado a usar máscara, porque podem ter infecções secundárias, né? O animal está ali debilitado, então as infecções secundárias sempre vão acontecer. A gente usa máscara não pela herpes virose, mas por isso. E quando não for possível a luva de couro, que ela é muito grosseira, usar sempre a luva de látex, né, para fazer a aplicação de medicação e outras coisas mais. Isso da infecção secundária foi muito importante. É uma coisa que eu acho que a gente não sei, às vezes se perde, assim, não se dá conta disso. E agora que você falou, Sim. Como a gente mesmo falou, né, que os humanos são os hospedeiros naturais do herpes vírus tipo 1, os primatas também são hospedeiros naturais de algumas espécies de herpes vírus, certo? E na sua maioria eles acabam sendo assintomáticos, exceto em caso de imunossupressão, ou seja, quando a imunidade baixa. As infecções Isso. cruzadas, elas podem levar a uma doença grave ou até a morte, tanto do animal como do homem. Essa proximidade, né, o contato estreito entre os humanos e os primatas não humanos acaba facilitando essa transmissão, porque a gente sempre vê, né, pessoas tendo sagui como animal de estimação, ou até mesmo pessoas dando comida para saguis de rua, na UFBA mesmo, sempre tem, todo mundo acaba criando um sagui. Famosos primatas da UFBA, né? Aqueles miquinhos a gente chama mico de cheiro. Eles ficam lá pedindo no ponto de ônibus ali. Já E me vem a imagem. todo mundo acha bonitinho e fica dando comida. Pois é. Então, sobre as infecções cruzadas, do humano para o primata é super fatal, né? O primata, a gente fala primata do novo mundo.
Assim como o Macassine herpes vírus, que não ocorre aqui no Brasil, a priori, ele é potencialmente fatal em humanos. Então, essa infecção cruzada ela pode ser grave, a depender do vírus em questão. Então, é sempre bom prestar atenção nesse contato direto, porque é a principal via de transmissão, né? Você falou, inclusive, do pessoal dando comida para os micos ali, às vezes a pessoa, assim, quase todo mundo tem a herpes virose, seja de forma latente, seja de forma ativa. Então, dando aquela comida, às vezes, da boca da pessoa, que é super comum, e passa para esses primatas, pode transmitir, né? Eu, pessoalmente, eu nunca vi um bando de primatas de vida livre com herpes virose. E quando ocorre, geralmente é super fatal, acomete toda a população, porque é um bando que tem um contato direto entre eles, né, entre esses primatas. Então, nunca observei na rotina essa transmissão para animais de vida livre. Mas é possível, é super possível. Principalmente ali na UFBA. Então, essa transmissão, esse laço estreito acaba sendo mais observado quando você cria como pet. Aparece mais nessa criação, nesse tipo de criação. Ou então em zoológicos, centros de pesquisa, em santuários, né, que onde tem uma interação humano com o primata sempre tem. É possível, então, que haja algum surto de herpes virose entre primatas não humanos cativos? Sim, é bem possível. Tem vários relatos de surtos em populações de centros de pesquisa, zoológicos, santuários, como eu falei. O que evidencia a transmissão entre esses primatas, né? Não só do humano para o primata, mas também entre eles. Então, quais seriam as medidas, né, que a gente pode tomar na manutenção de primatas cativos? O cuidado, esse cuidado direto, esse contato direto entre humanos e primatas tem que ser muito bem observado. Se possível, é evitado ao máximo. E quando é necessário, observar se a pessoa está com alguma sintomatologia de herpes virose, né, principalmente as feridas em lábios. Às vezes a pessoa nem está com os sinais e isso pode ser transmissível, né, porque nada na biologia é exato, né. Então, esse contato direto tem que ser sempre com bastante precaução e em se tratando de uma criação de população de primatas, a quarentena é sempre um protocolo para tudo, inclusive para a herpes virose, principalmente para a herpes virose, porque ela é fatal e ela é rapidamente transmissível. Então, fazer quarentena em qualquer indivíduo que apresente alguma alteração de saúde, alteração comportamental, sempre fazer, sempre observar isso, sempre tomar cuidado. Mas já na criação de pets, isso eu estava falando quando é uma criação de população maior. Mas na criação de pets, é mais complicado você evitar esse contato direto, porque sempre vai existir. Sempre vai ter o beijo, o abraço, que é natural, né, da pessoa ali que tem aquele vínculo emocional com o bichinho, e são uma gracinha mesmo, a gente pode dizer que sim. Sim. Mas aí é sempre bom observar como é que tá na região da boca, se tá com alguma ferida. Como eu falei, às vezes a pessoa acha que é uma afta e não é uma afta. E aí menospreza aquilo ali, acha que é besteira. Mas todo cuidado é pouco, porque o animal pode vir a óbito em poucos dias se contrair a herpes virose. O diagnóstico da herpes vírus, tanto em humanos quanto em animais, se baseia principalmente na avaliação clínica e na anamnese. No entanto, o diagnóstico laboratorial ele é necessário, principalmente no caso de pacientes assintomáticos ou com múltiplas etiologias. Então, o isolamento do vírus da herpes a partir das lesões e das vesículas em culturas de células é o ensaio mais definitivo para o diagnóstico, né? Considerado o padrão ouro. Na rotina clínica, quais seriam os métodos diagnósticos que são mais utilizados e quais as amostras são coletadas? Olha, na rotina, o diagnóstico laboratorial é muito pouco utilizado, né? Seja por desinteresse do proprietário ou então por questões econômicas do próprio tutor. Então, o veterinário ele tem que se utilizar da avaliação clínica junto com a anamnese,
né? Porque a gente tem as doenças, os diagnósticos diferenciais, e aí a gente tem que pegar junto essa anamnese para poder diferenciar melhor. Mas o diagnóstico laboratorial é mais possível, digamos assim, em infecções que ocorrem em centros de pesquisa, até pela facilidade com que está ali, né? Então, as amostras que a gente pode fazer amostras para a realização do PCR, e é o que tem mais na rotina. Pode ser também o exame anatomopatológico, né, das feridas ali, das vesículas, basicamente isso. Já se chega a um diagnóstico através disso. Em casos de óbitos que não tenham nenhum sinal clínico aparente, a gente deve suspeitar de herpes vírus? Sim, deve. Principalmente se o óbito for de natureza aguda, porque nem sempre o animal vai apresentar os sinais clínicos, né, de feridas e sinais neurológicos a tempo. Às vezes o óbito pode chegar antes que esses sinais apareçam. Então, mesmo assim, deve suspeitar. O aciclovir, ele é geralmente um antiviral de escolha para o tratamento de doenças em humanos. Eu mesmo o tomei quando eu tive catapora uns anos atrás. Mas, Sim. na rotina clínica, teria algum fármaco que é utilizado nesses animais? Como é feito, assim, o tratamento, né? Se teria algum tratamento de suporte para esses animais? Sim. Olha, em primatas, a gente já observou que o aciclovir ele não tem eficácia, mesmo o aciclovir sistêmico. Só há um relato de cura de um paciente que ocorreu de forma espontânea. Então, como essa doença ela é fatal, né, e ela é aguda, é super rápida, o melhor procedimento que tem sido realmente a eutanásia, para encurtar aquele sofrimento mesmo. Infelizmente, o aciclovir não tem mostrado eficácia. Só em outras herpes viroses e em outras espécies. Mas em primatas não é efetivo. Eu não sabia também da eutanásia nos animais. Achei que faria um tratamento de suporte, né? Pelo menos para aqueles que já são criados como pets mesmo. Sim, sim. Na verdade, quando há o diagnóstico ou já a suspeita de herpes virose, a gente já meio que considera o óbito do animal mesmo. E até porque, quando chega na rotina, o animal já está super debilitado e às vezes morre no próprio dia de atendimento. Tem muito isso também. Assim, mas quando há só a suspeita, por exemplo, quando a gente acha que é eletrocução, a gente faz um tratamento de suporte, de fato. Né? A gente faz... É bem complicado, na verdade, que a eletrocução é outra condição que é bem difícil de ocorrer sobrevivência do animal. Mas aí a gente faz fluidoterapia, tratamento com anti-inflamatórios, geralmente é um anti-inflamatório esteroidal, alimentação forçada, né, porque o animal não se alimenta de forma nenhuma. Sim. E manter o animal em um local tranquilo, longe de muita luz, também longe de muito som, esses tipos de cuidado. Tem um tratamento de suporte, que é um tratamento de suporte como qualquer outro, né? O suplemento vitamínico também, como vocês falaram, mas é bem possível que o animal acabe chegando a óbito mesmo com tudo isso. Entendi. Então, a última pergunta, a gente até já debateu um pouquinho sobre ela, que seria sobre a prevenção da infecção cruzada por herpes vírus, né? Que é de extrema importância, como a gente já comentou. A proximidade desses animais com os humanos possivelmente provoca desequilíbrios e pode levar até ao desencadeamento de doenças de caráter zoonótico. Quais seriam as melhores medidas de profilaxia? Olha, a melhor prevenção, eu diria que continua sendo cada primata no seu gado. Ou seja, evitar o contato muito próximo com esses animais, não só devido ao herpes vírus, como também a outras enfermidades, como a própria raiva, né? E é bem preocupante. A herpes ela é muito mais preocupante para o primata não humano do que para nós. Então, a dica que eu dou para quem tem esses bichos como o pet, né, como animal de estimação, é evitar de qualquer forma o contato com eles durante os episódios de crise das feridas, incluindo aí também as feridas dentro da boca, né, como falei, que pode ser confundida com a afta. Não tenho como eu dizer, não entre em contato com esse animal, porque é um pet, então a pessoa vai entrar em contato. A gente tem que ter essa visão realista. Então, é sempre pensar que a gente tem que lembrar
que, nesse caso, o perigo somos nós, para os animais, e não o contrário. Então, qualquer alteração a gente evita, fica longe, até que se passe as feridas, né? Porque as crises de herpes, elas são autolimitantes. Então, sempre lembrar disso. Então é isso, Tainá. A gente agradece muito, né, por você ter doado um pouco do seu tempo para participar do nosso podcast. Foi um prazer. Foi um bate-papo muito enriquecedor, né, pra gente. Tenho certeza que também está sendo para quem está ouvindo. E a gente deseja muito sucesso para você e espera poder te ter em breve, né, em alguns dos nossos eventos da Lavivete. Eu também espero. Me chamem para a próxima. Sim, pode deixar. Vai chamar, com certeza. Maravilha. Foi um prazer, gente, fazer esse trabalho com vocês. Eu sempre gosto de ouvir podcasts e participar de um é quase como um sonho, digamos, porque eu sou uma pessoa que ouve podcast, então foi um prazer enorme mesmo. Muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre herpes vírus aqui com a gente. Se gostou desse conteúdo, já compartilha com outros colegas também e fiquem ligadinhos que o próximo podcast está muito bom. Até a próxima. Tchau!